Olá, bom dia! Tudo bem com você? Como você está? Como tem passado? Como você acordou hoje? Como estão as coisas por aí? Tem feito mantra? Lembre-se que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar ainda mais? Já vai acionando aí essa energia. Facilidade, alegria e glória. Bom dia, amadas! Como pode melhorar, não é? Gil, tudo bom? Como pode melhorar? E o que mais é possível que nós ainda não consideramos? Tudo bom, Dea, Silvana? Tudo bom? Como pode melhorar? E o que mais é possível, né? Que nós ainda não consideramos. Oi, Lídia! Então, baixando todas as barreiras agora. Baixa. Oi, Camila, linda. Tudo bom? Baixa as barreiras, ó, dissolve. Baixa todas as barreiras para que a gente possa agora entrar em total comunhão com tudo, com todos, né? Com as energias, facilidade, alegria e glória. E se você ainda, né, tem receio desse negócio de baixar barreiras, porque vai que um negócio ruim me pega, né? Lembre-se que essa realidade, ela é uma realidade, né, de bastante competição, de inveja, de violência, de corrupção. Nós estamos vivendo aqui nesses 10 segundos e essa é a realidade que se apresenta, e quando algum problema se apresenta para você, você resolve com facilidade, alegria e glória, ok? Então, baixe as suas barreiras, continue baixando, né? Mesmo que você baixe as barreiras, para que você possa receber tudo que o universo tem para te presentear. Existem muitos e inúmeros presentes à nossa disposição e a gente às vezes não acessa porque a gente está, né, de barreira levantada. Oi, Rô, bom dia, Sandra, querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Como pode melhorar ainda mais, não é? Então, vamos começar, né, dessa nossa quarta. Ontem aconteceu um negócio muito interessante. Eu falei assim, uau, que energia é essa, né? E aí eu falei, aí as fichas caem, né? Porque aí a gente pergunta, né? O que é isso, né? Que energia é essa que bateu aqui? E aí começam a cair todas as fichas. Então, eu estava procurando um livro, né? Para me ajudar, né? Numa questão aqui da aula que eu estava dando. E eu tenho, né, no nosso escritório aqui em casa, a gente tem uma estante imensa, é uma parede inteira do chão ao teto, imensa, né? Porque eu trabalho numa área acadêmica, sou professora também, meu marido também trabalha dentro da universidade, e então assim, livro é muito material básico mesmo aqui em casa, então a gente tem muita coisa. E eu tava procurando, aí eu falava assim, gente, eu não sabia, eu não lembrava que eu tinha esse livro. Nossa, meu Deus, eu não lembrava que eu tinha isso daqui. Que são, né, livros, né, utilizados aí para minhas aulas. E aí eu fui lembrando quando que eu tinha comprado esses livros, em que situação que eu tinha comprado o livro. E aí eu fui lembrando, né, de umas épocas aí passadas. Mas a energia que eu quero trazer aqui para você, antes de contar um pouco dessa historinha, para compartilhar aqui, para que algumas fichas caem e aí a gente pode limpar também. Lembre-se que tem situações que vêm à tona para a gente, né, conseguir limpar. É o caso daquela moça nas Olimpíadas, lembram? Aquela ginasta que desistiu, né, das competições em prol da sua saúde mental, né, Simone? E muito foi questionado sobre aquilo, né, sobre a questão da... Oi, querida, Paty, tudo bom, amiga? Muito foi questionado, né, sobre aquela decisão dela, se ela tinha feito algo bom ou se foi ruim, ou se, né, na verdade ela estava percebendo que ela não estava tão bem assim, enfim. Mas o legal daquela história toda, que veio à tona, é o quanto a gente pode sim desistir, né, porque desistir também é uma opção. E muitas discussões foram ali, brotaram a partir dessa questão, né, que ela apresentou no meio das Olimpíadas, era a favorita, né, então a campeã mundial, etc e tal, e o peso todo que ela carrega, né, em função disso, e foi isso muito que ela comentou,
que estava carregando um peso muito grande nas costas e que ela resolveu dar um basta. E se não me engano, pouco tempo antes, numa competição de tênis, uma outra menina fez algo muito parecido, né? Que também resolveu sair da competição por escolher a sua saúde mental. E aí isso, gente, eu vou já linkar com a parte dos livros, porque aí caiu um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei assim, uau, quantas vezes a gente, assim, percebe que algumas coisas estão muito pesadas na nossa vida, que a gente está carregando um fardo além daquilo que a gente consegue, mas a gente continua por uma série de obrigações sociais ou algumas coisas que foram impostas, né? Ou porque a gente acha que é o único caminho, ou ainda, né, quando a gente trabalha em empresas ou quando a gente trabalha em locais ou situações que nos sugam demais, porque existe uma competitividade, porque existe uma pressão por resultados, de que você tem que bater meta e que se você não acabar o dia exausta, exaurida, destruída, parece que você não trabalhou. Já aconteceu comigo das pessoas olharem para mim no final da noite, né? Porque dou aula à noite também, terminando um dia de trabalho, 10 e tanta da noite, indo pegar carro no estacionamento para voltar para casa. Eu lá feliz, nossa, mas está muito inteira, você deu aula hoje? Sim. Eu não preciso me destruir no trabalho, eu não preciso me acabar. Então perceba como que a gente está vivendo numa máquina, né? Em que quanto mais você tiver assim entregue aos seus trabalhos, quanto mais você tiver ali se destruindo, aí parece que tá bom, parece que a gente tem que estar numa situação de exaustão para validar que aquele trabalho tá valendo a pena. Porque se você tá assim muito de boas, parece que não está. Então, em várias situações isso acaba acontecendo. E muitas pessoas vão percebendo que esse dia a dia desse trabalho exaustivo, pesado, né? Quantas de nós não tem mais de uma função, né? E ainda tem a questão da casa, muitas que têm filhos e aí também tem esse trabalho, né? Em relação a tudo que envolve a família e o quanto que isso vai nos desgastando. E aí a gente percebe que tem partes da nossa vida que não funcionam mais da mesma forma, que está muito pesado. E aí se a gente desiste e fala assim, não, isso aqui eu vou parar de fazer, vou sair do trabalho, vou mudar de profissão, ou vou fazer qualquer outra coisa. Aí as pessoas encaram isso e até mesmo nós lá no fundinho, que o desistir é fracasso. Parece que a gente está super fracassada, né? Exatamente, né? Você com essas unhas não trabalha muito. Então, nossa, você tá muito inteira, né? É muito interessante isso, porque assim, o quanto que a gente tem, né, de ponto de vista sobre isso. E se a gente não tá exaurida, a gente não tá trabalhando. Então, desistir de algumas situações é uma opção. É uma opção. E aí o que veio para mim, né, ontem na hora que eu tava vendo esse monte de livro e tal, foi da época em que eu estava terminando a minha pós-graduação, porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui para o exterior não sei quantas vezes em função da minha pesquisa, voltei, né, falo aí idiomas, né, aprendi a falar para poder estar lá fora, porque é uma coisa, gente, eu não sei se todo mundo tem essa clareza, porque quando a gente está fazendo alguma coisa dentro da universidade, você quase que é adestrado. Eu sei que a palavra é forte, mas você é adestrado a pensar dessa forma, de que você tem que seguir um determinado caminho, que se você não faz ali a graduação, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e se depois você não faz um concurso público, você tá fora, você é muito estranho. É quase que óbvio que essa vida ela vai te levando a um concurso, e foi isso que aconteceu comigo. Eu fui terminando meu doutorado e aí as pessoas, você vai fazer concurso aonde? Abriu um concurso não sei tal cidade, abriu em tal estado, abriu não sei aonde, e aí você tem que fazer, Cíntia, porque, nossa, você tá super preparada, porque você é muito boa, e aí a Cíntia vai, né? Fui fazer e realmente fiz uns tantos, alguns eu fui desclassificada logo de cara, mas alguns eu fiquei em segundo lugar, eu quase que passo, faltava não sei quantos décimos, mas o processo em si, gente, ele é extremamente desgastante. Ele vai te destruindo, porque são
é muita coisa para estudar, é muita preparação. Você tem que dar conta daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe, você tem que aprender. E você tem que estudar muito, 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 muito. E eu lembro que na época, isso deve ter aí uns 18 anos mais ou menos, eu com os meninos pequenos, né, amamentando, e aí com o bebezinho aqui estudando, dia, noite, já trabalhava, dando aula também de dia e à noite. E aí eu voltava e mega cansada. Então pensa numa mulher, tá? Realmente sem vida, sem tesão, com a olheira, parecia um panda, destruída, sem paciência, porque falava comigo, pá! Assim, gente, descabelada, entendeu? Emagreci horrores e aquela coisa tal, mas, né, estudando para concurso. Nossa, que legal. Era muito, muito, muito desgastante, mas assim, eu não conseguia ver outra possibilidade, porque, como eu falei, eu fui adestrada para aquilo, era o caminho, era o certo. Nossa, você tá estudando pra caramba, né, Cíntia? Dá pra ver na sua cara, lógico, né, gente, porque eu devia estar a própria múmia, né, óbvio que era visível que eu tava me desgastando tanto com alguma coisa, e fui fazendo. E tive resultados nos concursos, né, tal. Não é, Lídia, lá, é uma coisa horrorosa aquilo. E aí vai, fiz e quase passa e não passa, aí não passa, chora horrores, né? Lembra daquela música antigona? Meu mundo caiu, era assim. Meu Deus do céu, do passo, blá, aquilo caía, né, destruída. Aí você vai para um extremo de que assim, eu sou uma bosta. Porque, nossa, me desgastei. Aí a pessoa, ai, Cíntia, no próximo vai dar. Nossa, no próximo, eu tenho que, né? A gente fica nessa situação mesmo, né? Que a Ju traz aqui a frase, exatamente. A gente se sente obrigada a fazer alguma coisa. E aí aquilo de novo, daqui a pouco aparece outro concurso. E aí, né, caixa de e-mails lotada, todo mundo me mandando mensagem, Cíntia, você viu que abriu outro? Olha, você já tá aí quase com tudo pronto, é só você se inscrever, é só se inscrever nada, né, gente, que só eu sabia a tortura que era aquilo. Aí um belo dia, cheguei aqui em casa, assim, né, falei com meu marido, que também é da área, que também passou pela mesma situação, e na época entrou numa depressão, eu falei com ele, não vou fazer. Chega, basta, não, acabou, esse negócio aí pra mim não dá. E aí, o que a gente ouve? Você é louca, menina, mas você tem tudo, você tem a faca e o queijo nas mãos. Vou comer então. Ai, você, nossa, porque imagina, mas você só tem que estudar mais 2 pontos, você só tem que fazer isso. E aí, nossa, arrisca, você não tem nada a perder. Tenho, ou se tenho, que é minha saúde mental que eu diga, ou se eu tenho. E aí eu falei, não, eu já não tinha final de semana, eu já não dormia direito porque os meninos mamavam. E eu sempre amamentei bastante. Então já ficava naquele assim, né, loop direto. E ainda estudando, cansaço mental terrível. Eu posso desistir sim, feliz. Falei, mas ouvi um monte, gente. Eu fiquei, quando essa menina da Olimpíada desistiu, eu falei assim, uau, o que ela deve estar ouvindo? Coragem, amada. Eu mandava minhas energias para ela e para todas as que um dia também, né, que são assim conhecidas, desistiram. E o quanto que a gente pode também desistir, sabe? De coisas que não cabe mais. Não dá, porque só eu sei onde o sapato aperta. E aí, em prol dessa saúde mental mesmo, eu falei, não vou mais. Chega, eu olhava, gente, para o escritório, mas era uma papelada, porque eu estudo escrevendo. Então, vocês imaginem a quantidade de papel que tinha, de coisas que eu tinha estudado, de livros que eu tinha resumido. Assim, logicamente, meu poder aqui intelectual aumentou horrores. Dentro da área científica. Era uma coisa, mas Cíntia, você não vai fazer, porque você tem um currículo tão bom, eu sei disso, mas eu não escolho mais. Os editais cada vez mais extensos, se não passa a rejeição. Exatamente, Lídia, é exatamente isso, porque parece que a gente tem que dar conta de uma coisa imensa, né, muito maior do que a gente, e que aí você não passa, você não foi tão boa assim. Então, o espaço que a gente é convidado, né, a olhar é um espaço de rejeição, é o de se sentir menos, é o de se sentir fracassada. Então, percebam como, quando a gente fala em desistir, como vem muito esse peso, né, do fracasso.
de que você não deu conta. Não, gente, desistência é uma opção. O que significa desistir? Eu posso mudar de ideia. E foi isso que naquela época eu percebi. Eu posso mudar de ideia, para mim basta. Né? Porque nós vivemos uma cultura em que... E o que pega nesses concursos, né? Públicos aí dentro das universidades, que alguns aqui talvez não possam, talvez nem saibam, mas tem muita gente que talvez saiba. A gente tem também muito na nossa cultura de que passar num concurso público é uma garantia de salário para a vida toda. E isso fica enraizado. Né? Minha mãe foi concursada, trabalhava no INSS, então ela falava isso em casa. Eu ouvi isso de colegas, de que é uma garantia, de que é uma vibração de escassez, porque você está colocando a tua energia na falta. Você está contando que se você passar em alguma coisa, você está garantida com salário para o resto da vida, porque na verdade você tem medo de ficar sem. Aonde você está colocando a tua energia? Na possibilidade? Não, na falta. E aí pesa demais. É muito diferente daquele assim, nossa, eu adoro isso, eu passei e não estou preocupado, né, com a questão do salário. Então, quando eu soltei disso, foi fácil soltar? Não, né? Vocês podem imaginar. Não foi. É bem complicado porque existe uma pressão, existe uma massa, existe uma coisa assim. Então, aos poucos eu fui soltando e olha, eu tô contando uma história de 18 anos atrás. Hoje, gente, quando eu olho para a minha vida profissional, foi a melhor coisa que aconteceu. Não ter passado em nenhum concurso. Não estar presa no pé da mesa de nada. De poder fazer outras escolhas, né? Então, assim, como foi maravilhoso. Olha lá, Helena. Pois é, quanto a gente tem em comum, né? Tu percebe, assim, como as histórias, elas se entremeiam. É tão interessante quando vem a energia para mim, que eu falei assim, nossa, que interessante, eu vou compartilhar isso, porque todo mundo parece que, de alguma certa forma, parece estar vivendo alguma coisa muito parecida. E quando eu fiz essa desistência, que eu falei, não, para mim basta, né? Um período a gente fica meio mexido, rola dúvida, claro, porque você fica assim, será que eu fiz a melhor coisa, tal? Gente, siga sempre o caminho que é mais leve para você. Se tá pesado, você tá no caminho que não tá funcionando. E quando a gente se pauta nisso, né, é aí que a gente vai percebendo quais são os caminhos de leveza. Você fala, como é que eu percebo a leveza? Gente, se você não sabe como perceber a leveza, perceba o pesado então, porque o pesado a gente sabe como é. O pesado aperta o coração, dói as costas, você fica com dor de estômago, você tem piriri todo dia, você entra no carro para ir trabalhar, sua cabeça começa a doer, você acha que enxaqueca é um negócio normal de sentir? Hoje eu tô também com dor de cabeça, hoje eu também tomei o remédio. Gente, alguma coisa tá errada aí nisso. O nosso corpo físico, ele vai dando sinais o tempo todo. O tempo todo. Tem coisa que começa a funcionar. Né? E assim, eu acho que foi, não sei se foi essa semana ou foi na outra, que uma cliente minha falou assim, então, Cíntia, eu percebi que tinha alguma coisa errada porque o dedinho do meu pé, ele tá ficando preto. Né? Parecia que eu tinha topado com ele em algum lugar e eu não sei o que foi aquilo. Um hematoma terrível, e aí foi a hora que eu olhei, porque assim, o corpo ele teve que ficar roxo para a pessoa perceber, né? Falar, opa, tem alguma coisa aqui? Perceba isso, né? Ó, Léo, querido, imagino como seja essa fase de ter aberto mão do emprego que me dava segurança, mas tinha um preço. Pois é. Mas a gente fica na dúvida, né, Léo? A gente fica assim, super, será que não vai faltar? Essa crença, gente, da escassez, da falta, bora destruir e descriar. Talvez seja que a gente possa mais trabalhar em nós, né? Nessa busca desse nosso olhar interno, da gente ver o que funciona e o que não funciona mais, da gente perceber que a gente vai se segurando pela falta. E aí vai faltando saúde também. Vai faltando, né, uma clareza mental. Quando eu olhei para os meus filhos, porque eles estavam por um período, tadinhos, totalmente sem mãe mesmo, né? Porque eu acordava pensando em coisas que eu tinha que estudar, que eu ainda tinha que fazer, eu dormia pensando nisso, e foi extremamente desgastante. E por mais que na frente deles eu tentasse manter as aparências,
A leitura que todos nós fazemos uns dos outros, gente, é energética. Então as crianças, elas percebem as coisas energeticamente. Você tá assim na frente do bebê, o bebê tá chorando. O bebê começa a reclamar da tua ausência, né? Então assim, ele vai... E aí eu sei que isso às vezes pode despertar uma culpa, né? Mas é pra gente perceber, você fala, bom, como é que eu posso melhorar essa situação? E essa situação é que momentos, né, que eu posso desistir. E veja assim, eu posso desistir de trabalhar tanto. Eu posso trabalhar das 8 às 6. Eu posso trabalhar o período da manhã, eu posso trabalhar o período da tarde, eu posso fazer uma escolha diferente. Eu posso escolher durante o dia ter um horário só para mim, em que eu vou fazer uma caminhada, em que eu vou me cuidar, em que eu vou parar e simplesmente tirar uma soneca, em que eu vou fazer alguma coisa em prol da minha saúde mental. Eu posso procurar uma terapia, eu posso ir lá, sei lá, fazer uma sessão de barras de axis, um theta healing, um reiki, né? Quantas e quantas pessoas eu recebo e falo assim, nossa, esse aqui é o meu momento. Nossa, que bom, porque agora eu vou desligar. E é um momento na semana. E é maravilhoso, porque a pessoa está se permitindo, né, se olhar e perceber que ela pode desistir de trabalhar tanto para se olhar um pouco. Ai, Cíntia, mas aí se faltar o dinheiro? Se você continuar colocando a tua energia na falta do dinheiro, vai continuar faltando dinheiro. É mudar também um pouco a forma como a gente pensa e o que a gente está verbalizando. Como eu posso cuidar de mim? Ao contrário, gente, quanto mais a gente cuida da gente, mais dinheiro aparece. E eu estou falando por experiência própria. Porque na hora que eu comecei a me escolher, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Tá? Então, assim, essa questão da prosperidade, ela veio. Ela veio. Porque a gente está se escolhendo muito, né? E aí as pessoas, nossa, está tão bem, né? Pois eu tô ótima, porque eu escolhi a mim. A escolha foi essa. Não escolhi o melhor emprego, eu não escolhi o melhor não sei o quê. Não, eu escolhi primeiro o que me faz bem. Esse é o segredo. E cada vez mais isso fica muito mais forte para mim. Se eu tivesse passado num concurso, se eu tivesse preso dentro de uma USP, tá? Que todo mundo, uau! Eu hoje não estaria trabalhando com terapias de luz. Eu tenho certeza disso. Absoluta. O universo ele tem meios de mexer na nossa vida que a gente não percebe. Na hora a gente fica lá, meu mundo caiu, mas depois a gente fala, uau, era isso? Né? Quantas possibilidades se abriram a partir daí, né? Oi, Ju, estou passando por isso, não está sendo fácil deixar a Alice, imagina, amada. E aí escolha pela Alice, né? Que os bebês crescem rápido. Sou profissional da área de beleza e só porque eu desisto de trabalhar de sábado para ficar com meu filho eu fiquei rica. É isso, amada. Né? A gente começa realmente... Eu também, Camila, quando eu comecei a ir a trabalhar na Unicep, né, que é a universidade que eu trabalho hoje, eu não fazia mais nada relacionado às minhas aulas de final de semana. Porque por um período, e Paula, que trabalhou aqui comigo desde sempre... eu trabalhava assim, eu dava aula direto, tinha uma carga horária de aula pesadíssima, muitas aulas, né? E aí de sábado e de domingo, era a época do quê? Corrigir prova, preparar mais aulas e tal, enfim. Então, e eu sei que eu tenho essa pegada de me dedicar demais a alguma coisa que eu entro, né? Então é algo que eu tenho que parar e falar, opa, chega, parou, agora é hora de eu cuidar de mim, né? E isso é um treino para mim, de verdade, assim. E aí de final de semana eu ficava sempre atribulada com um monte de coisa. Eu falei, não vou mais fazer nada de final de semana. Final de semana é final de semana. Eu posso estar à toa aqui em casa e tô à toa feliz. Então eu inventava coisa com os meninos, ou a gente fazia pequenas viagens, ou era o dia de levá-los ao cinema e de brincar na casa da avó, enfim. Ou simplesmente estar em casa dormindo, assistindo um filme, uma série, lendo um livro, recebendo amigos em casa, rindo, tomando uma cervejinha. Era alguma coisa que eu ia fazer. E eu lembro bem de uma vez que... Porque eu comecei a trabalhar numa faculdade particular e eu imprimi um ritmo ali. Então os alunos, eles começaram a ficar mal acostumados. Eu sei que tem ex-aluno meu aqui. Então, tipo assim, eu aplicava a prova numa semana, na semana seguinte eu já levava a prova corrigida para discutir em sala, tudo. Nossa, Cíntia, você é muito rápida. Que maravilhoso que você faz tudo rápido e tal, que a gente já fica sabendo a nota e maravilha. Então eu fui, né, colocando esse ritmo de que, né, cada vez mais eu estava ali pronta para atendê-los. Aí quando eu desisti disso,
mudei de ideia, falei, não vou fazer mais. Aí eu lembro que eu cheguei numa semana, eu tinha aplicado prova em uma, cheguei na próxima aula, os alunos todos dentro da sala, porque eles já estavam esperando que eu ia chegar com a prova corrigida, e eu não levei. Aí eles assim, olhando para os meus materiais, para ver se tinha um pacotinho de prova. Ué, Cíntia, e a prova? Eu tava lá em casa. Você corrigiu? Nem olhei. Não olhou? Ah, que silêncio. Você não corrigiu a prova? Falei, não. Aí uma menina, ela virou assim do fundo da sala, ela falou assim, você já foi melhor, hein? Eu falei, não é. Falei, pois agora eu tô péssima. Falei, então se preparem que essa aqui é a nova professora Cíntia. Não vou mais trazer prova corrigida na semana seguinte, porque lá em casa também é sábado e domingo. Então não vou mais fazer isso não. Aí, com aquele clima, obviamente, o que eu vou fazer? E mudei. E se a gente fica se pautando, ai, porque daí a aluna falou isso, aí será que ela vai reclamar lá e aí eu vou perder o emprego por causa disso? Ah, para, não, né? É a gente que tem que perceber o que está funcionando, o que não está funcionando e lembrar que desistir também é uma opção. Quando aquilo fica demais para as nossas costas, demais para a nossa saúde, a gente pode pausar e a gente pode falar, olha, não mais, né? Não mais, e mudei, tá? Eu tinha uma regra assim, e é uma régua mesmo, né? De muita crítica comigo. Então, assim, se eu tinha pré-determinado alguma coisa que eu ia fazer, não podia desistir. E esse período desses concursos me mostrou muito de o quanto que isso me machucava. Porque já que eu estava no bolo, eu tinha que fazer, né? Ah, então agora eu quero fazer bem feito. E o quanto que essa corda muito justa em mim foi me cortando, tá? Então é muito legal quando a gente olha para a nossa história que a gente percebe que períodos muito intensos nos ensinaram muita coisa, né? Eu sei que a hora que eu tô disposta a fazer alguma coisa, eu vou super me dedicar, não tenho dúvida disso. Mas eu também sei que se tiver pesado eu posso desistir e que isso não é fracasso e isso não é vergonha, né? E o quanto que a gente fazendo isso, a gente também pode inspirar outras pessoas a se olharem e falar assim, poxa, eu também posso, sabe? Dar uma pausa, né? Eu ouvi assim também, nossa, você tá dando um passo para trás. Então, tô para poder sair correndo de uma outra situação. Né? Então, olha quanto, né? O quanto que ainda no nosso vocabulário o desistir ele está relacionado a que você está, né, indo para trás, de que você está perdendo tempo, de que você, né, está sendo fraca. Gente, destrói e descria. São definições e essas definições elas nos limitam. Toda definição, toda conclusão tem uma energia de contrair. Segue aquilo que faz o seu coração quentinho, mesmo que todo mundo, né, pense diferente de você. Só você sabe o que vai realmente alimentar a tua alma, né? Pressão e autocrítica estão de mãos dadas, exatamente, amada. Né? E o quanto que a gente... Parece que eu li um texto, agora de quem que foi... Vou lembrar, mas foi tão interessante que era assim, a pessoa falando que nesse mundo, né, de trabalho, parece que a gente está numa máquina aquelas máquinas que fazem moedor de carne, sabe? Parece que a gente tá pressão, a gente tá virando carne moída. Que é uma pressão de todo lado, né? Então, se você não se sentir assim, parece que você não tá trabalhando. Não, a gente pode fazer escolhas mais leves, né? Ligar o foda-se é libertador, exatamente, Helena. Né? Mas é ligar o foda-se real, né? É ligar o foda-se que vem lá de dentro, né? De realmente a gente falar assim, não, isso daqui para mim não dá mais e, né, não me importo com o que os outros estão pensando. Então, seguir o caminho da leveza, perceber o que faz o seu coração bem quentinho para que você possa fazer escolhas mais leves, né? E aí deixar o universo, ele sempre vai te atender e ele sempre vai te mostrar, né? Quando a gente faz uma escolha pela gente, falou, até que enfim, agora vamos começar a apresentar, né, toda a prosperidade que essa pessoa merece. Mas a gente tem que escolher, porque se você está escolhendo um caminho que é pesado, não tem como ajudar, né? Então perceber isso. Queridos, um beijo imenso no coração de vocês. Sexta-feira tem hora do treino de novo, 7h30 da manhã, tá?
como pode melhorar, e lembre-se que tudo mesmo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, que nossa quarta seja de facilidade, alegria e glória. Um beijo imenso no coração, gratidão, gratidão pela nossa troca. Tchau, tchau, gente, um beijo.